Agora eu vou passar um desafio para vocês. É muito parecido com o exercício que nós fizemos anteriormente, mas é bem importante que você pratique, ok? Então tente resolver isso. Não avance no treinamento antes de conseguir fazer, ou pelo menos tentar fazer esse enunciado aqui. Bacana? Então vamos lá. Pedir para o usuário digitar dois números entre 0 e 10 e mostrar na tela um booleano indicando se a média é menor ou igual a 4. Porém, caso um único número seja zero, deve mostrar true. Repara que é bem parecido com o que nós fizemos anteriormente, mas tem uma lógica ligeiramente diferente. Encare esse desafio, experimente, no próximo vídeo eu mostro como que eu resolvo. Um abraço e até lá! Muito bem, então a primeira coisa que eu vou fazer, Ctrl Shift S, vou salvar uma cópia dentro do diretório operador lógico, vou salvar como 02, pressionei o Enter, show de bola. Então, pedir para o usuário digitar dois números, né, de 0 a 10, fica subentendido aqui, temos a média, bacana. Só lembrando, se a média for menor do que 4, certo? Nós temos também, se N1 for igual a 0, e nós temos também, se N2 for igual a 0, tá? Voltando aqui no slide rapidamente, olha só. Pedir para o usuário digitar dois números, mostrar na tela um booleano, indicando se a média for menor ou igual a 4, porém, caso um único número seja 0, deve mostrar true. Então, se este cara for true, ou este aqui for true, ou este aqui for true, ele tem que mostrar true. Simples assim, pessoal. Vamos apagar este alert daqui e vou começar um outro, tá? Deixa eu tirar esses espaços em branco. Show de bola. Lembrando, qualquer uma dessas expressões, quando forem true, então é para mostrar true. Moleza, né? Alert. Ou seja, se aqui eu estou mostrando, caso a média seja menor que 4, caso N1 seja 0 ou caso N2 seja 0, eu vou mostrar true. O que eu quero saber, na verdade, não é se a pessoa está aprovada, mas sim se está reprovada. Então eu vou colocar assim, ó, aqui dentro, está reprovado, né? Está reprovado e vou concatenar com uma expressão que será avaliada aqui como booleana, certo? E aí, basicamente, é colocar todas essas expressões utilizando o operador OU, tá? Então, N1 se for igual a 0 ou N2 se for igual a 0. Qualquer uma dessas expressões, quando for true, tudo isso aqui será avaliado como true. Quando a gente utiliza o OU, basta que uma seja verdade para que todo o conjunto seja avaliado como verdade também. Simples assim, pessoal. Tá? Então, vou salvar. Deixa eu abrir aqui no Chrome, colocar aqui exercício 2, desse jeito. Então, vamos lá. Nota 1, vou colocar 3. Nota 2, vou colocar 3 também, tá? Então, a média vai ser 3. Está reprovado, true. Está reprovado porque a minha média foi menor do que 4. Se eu fazer mais um teste, F5, então repara, se eu colocar 10, a média já deu 5, já deu maior do que 4. Porém, a nota 2 eu vou colocar 0. Está reprovado, true. Bacana? F5, agora vamos fazer aprovar. Vou colocar 10 e vou colocar aqui 1, tá? 10 com 1, 11. 11 dividido por 2, 5,5. 5,5 é maior do que 4? É. Então, está reprovado, falso, tá? 5,5 é maior do que 4 e eu não tive nenhuma nota 0. Vamos fazer mais um teste. F5, 10. Vou colocar primeiramente 0, ok? 0 e vou colocar a nota 10, tá? Então, 0 e 10, média 5, 5 é maior do que 4. Será que está reprovado? Sim, está reprovado porque pelo menos uma nota é 0, tá? Então, quando uma expressão for avaliada como true, todo o resto será avaliado como true também. Bacana?
Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês refletirem um pouquinho, tá? Então vamos lá. Tem um código aqui. Let A igual a 10, let B igual a 5, let C igual a 0. Tá? Então você tem essas três variáveis aqui no código que você pode inclusive testar aí também, tá? Aqui eu tenho dois alerts. B é maior que A e C é maior que B ou A é maior que B, ele vai me mostrar true. Ok? Agora, quando eu envolvo estas expressões entre parênteses, repara que eu tenho exatamente os mesmos sinais, os mesmos operadores, tudo igual, exceto a utilização dos parênteses. Quando eu utilizo esses parênteses daqui, eu obtenho o retorno falso. Por que isso acontece? Peço que você reflita, avalie cada expressão individualmente, veja o que é true, o que é falso, junte com os operadores lógicos. Se quiser, olha lá na tabela verdade com relação à precedência de operadores. Só lembrando, vou dar um spoiler, o operador E acontece antes, tá? O operador OU acontece depois do E, bacana? Mas eu quero que você reflita e me diga o porquê que, quando eu não utilizo o parênteses, ele vai mandar o true, ele mostra o true aqui pra gente. Quando eu utilizo os parênteses, ele mostra o falso. É simplesmente um exercício para você pensar um pouquinho. Fechado? Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Bom, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês o operador de negação. Eu mostrei lá nos nossos slides, mas agora eu quero demonstrar aqui no código. Tá? Vou fazer aqui direto no console, tá? Não vou criar um arquivo só para isso, porque na verdade é bem simples, tá? Na verdade, quando eu tenho aqui um booleano, por exemplo, true, eu posso negar isso aqui colocando o ponto de exclamação na frente, tá? Olha só, eu tenho aqui o valor true, e aí, quando eu coloco o ponto de exclamação, ele vai virar falso. É bem tranquilo, certo? Da mesma forma, se eu negar o falso, ele vai virar true. Você pode estar se perguntando assim, ah, Daniel, mas, poxa, quando que isso é usado na prática mesmo para valer? Quando que isso é usado? Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre controles de decisões e isso tudo vai ficar mais claro, tá? Eu estou mostrando para vocês algumas pecinhas soltas, mas daqui a pouco a gente vai juntar tudo, não se preocupe, tá? Mas, repara uma coisa, eu vou limpar isso aqui e vamos fazer o seguinte, repara o seguinte, se eu fizer isso aqui, ó, true, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou fazendo a negação da negação. Poxa, Daniel, pelo amor de Deus, você tinha aqui true. Quando você faz uma única negação, ele vira falso. Quando você faz duas negações, ele vai virar true de novo. Então, qual a vantagem, né? Por que utilizar dois pontos de exclamação simplesmente para eu ter o mesmo valor que eu já tinha antes? Pois é, repara uma coisa. Lembra que eu falei que alguns valores, eles são falso quando transformado em booleano? A gente fez, por exemplo, quando eu fiz isso aqui, ó. Quando eu coloquei, por exemplo, boolean de uma string vazia, ele vai virar falso. Boolean de um número 0 também vai ser falso, ou de um not a number também vai ser falso, tá? Então, alguns valores, quando transformados para boolean, vai virar falso. Por exemplo, undefined, certo? Deixa eu colocar aqui, ó, undefined também é falso e null também é falso. Qualquer outro valor, quando transformado para booleano, é true. Por exemplo, a string null é true. Bacana? Qualquer string diferente de string vazia, por exemplo, 0, por exemplo, undefined como string, qualquer string, certo? Qualquer string é true, ok? Então, alguns valores são convertidos para falso, mas a maioria vai virar true. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque, por exemplo, imagina o seguinte, eu tenho aqui uma string vazia, certo? E digamos que eu queira converter essa string vazia para um booleano. Sabemos que string vazia convertido para booleano é falso, ok? Como é que eu posso fazer então para descobrir? Eu vou colocar um ponto de exclamação na frente, só que ele virou true, porque eu estou fazendo a negação. Porém, quando eu coloco dois pontos de exclamação,
ele vira aqui o falso, que é exatamente a mesma coisa que ter isso aqui. Olha só. Boolean, string vazia. Ok? Da mesma forma, Boolean de número 0, falso. 2 pontos de exclamação, 0, falso. Bacana? Boolean de, por exemplo, aqui eu vou colocar olá, é true. Qualquer coisa, qualquer string convertido para booleano diferente de string vazia é true. Mesma coisa. Se eu fizer 2 pontos de exclamação e entre aspas, olá, vai ser true. Ok? Eu já tinha falado disso lá nos slides, mas agora eu estou demonstrando na prática, né? E agora você descobriu a importância. É óbvio que aqui eu estou passando valores, mas, por exemplo, se eu fizer algo assim, let a vai receber, por exemplo, vou colocar 0, ponto e vírgula para separar, let b igual a 5, por exemplo, opa, aqui 5, ponto e vírgula, let c, eu vou colocar igual a 5 também, tá? Então, A é 0, B e C são 5, ok? E aí a gente pode fazer uma pergunta. Então, por exemplo, C é igual a B? Isso aqui vai ser true, certo? Se eu quiser saber se é diferente, eu posso ou verifico aqui, certo? Coloco aqui o ponto de exclamação e isso daqui vai virar o operador de diferente. Então aqui eu estou perguntando se C é diferente de B ou, em alguns casos, a gente pode fazer a negação. Eu posso colocar tudo isso aqui dentro de um parênteses, desse jeito, e aí eu faço a negação, tá? Em alguns casos a gente vai ter essa negação na frente, apesar de que nesse exemplo, aqui, esse exemplo bastante simples, o ideal mesmo é a gente colocar o diferente aqui, porque já fica mais claro, tá? Mas em alguns casos, por exemplo, quando eu tenho alguma informação que depende de um cálculo matemático mais complexo, ou uma consulta de um banco de dados, por exemplo. Imagina que o usuário fez login e a gente tem de retorno, eu tenho uma variável chamada, por exemplo, isLogged, ok? Eu tenho uma variável isLogged que vai retornar, por exemplo, true, ok? Então, eu tenho aqui a variável isLogged que vai armazenar o valor true. Imagina que eu queira saber se a pessoa não está logada. É muito simples. Eu vou verificar exatamente a negação. Então eu faço isLogged, ele vai me retornar falso, tá? É uma boa prática a gente sempre verificar, a gente sempre criar as variáveis, digamos assim, armazenando o caso verdade. Por exemplo, eu posso criar aqui uma variável de alguma coisa, né? Por exemplo, um número de documento, tá? Exemplificando aqui, isValid igual a true, tá? Desse jeito. Isso aqui é uma boa prática, tá? Por quê? Porque é mais fácil eu trabalhar com valores positivos, digamos assim. E quando eu precisar verificar o negativo, eu utilizo a negação. Porque se eu tivesse isso aqui, ó, is not valid, isso aqui tende a gerar confusão para quem programa, tá? É possível também? É. Por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó. Is not valid, falso. Ok. Repara, eu tenho uma negação de uma mentira. Percebe que as coisas começam a ficar um pouco confusas? Então, se eu quiser saber se é válido, eu tenho que negar a negação. E isso pode começar a dar confusão. Talvez eu explicando aqui você já esteja confuso. E é confuso mesmo, né? Normalmente a gente evita fazer esse tipo de coisa. A negação da negação. Ou seja, eu tenho uma variável que para ela ser verdade, ela tem que ser mentira. Consegue perceber o problema? Ou seja, para eu saber se é válido, eu preciso fazer a negação da negação. Ou seja, eu preciso fazer is not valid. E aí, não é válido, é verdadeiro. Quer dizer, é válido ou não é válido? Enfim, acho que você pegou a ideia, que é extremamente confuso. Então, esse tipo de coisa, is not valid, is not logged, por exemplo, a gente evita. A gente trabalha sempre com a validação verdadeira, tá? Sempre com o verdadeiro. Se isso aqui for falso, ou seja, se is valid armazenar o valor falso, significa que não é válido. Simples assim, tá, pessoal? O que mais que a gente pode fazer? Então aqui eu limpei aqui o console, porém as variáveis A, B
e C continuam na memória, tá? Não é porque eu limpei que as variáveis morreram, digamos assim, ok? Então eu simplesmente limpei o console, mas essas variáveis continuam existindo. E aí eu posso fazer algumas verificações. Por exemplo, B maior que C? Não, é falso, certo? Por que que é falso? Porque B e C, eles possuem o mesmo valores. Posso fazer aqui embaixo B maior que C ou B menor que C, certo? O que isso daqui vai virar? Vai virar falso, tá? B é maior que C? Não, porque B é igual a C. B é menor que C? Não, porque B é igual a C. Então, nesse caso, eu vou ainda assim obter o falso, tá? E aí, como para que toda essa expressão seja avaliada como verdade, eu preciso que pelo menos uma dessas expressões seja verdade. Então, como ambas são falsas, o resultado disso aqui é falso. Eu poderia colocar tudo isso aqui entre parênteses, certo? Poderia colocar tudo isso aqui entre parênteses. Eu vou ainda continuar obtendo falso e posso fazer aqui, por exemplo, a negação. Posso negar toda essa lógica aqui, tá? É uma saída. Outra coisa, eu posso vir aqui, deixa eu tirar esses parênteses, posso colocar, por exemplo, aqui, ó, menor ou igual. Isso aqui tudo vai ser true. Por quê? Porque essa expressão é true, então como uma expressão é true e eu estou utilizando o operador ou, então tudo isso aqui é avaliado como true. Posso também, da mesma forma, fazer a negação. Olha só, faço a negação ali. Bacana, pessoal? Bom, então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Vimos aqui os operadores de negação, certo? O operador de negação, na verdade. Eu vou criar simplesmente aqui um arquivo qualquer aqui. Estou com o meu exercício 2, Ctrl Shift S. Vou salvar como exercício 3. Só para a gente ter a referência aqui, por exemplo. Olha só, exercício 3. Vou colocar isValid. Vai receber true. E eu vou colocar um alert aqui com A minúsculo. Sabemos que JavaScript é case sensitive. O campo é válido. Vou colocar concatenado com isValid e vou fazer outra cópia aqui. O campo não, deixa eu colocar N minúsculo, não é válido e vou fazer aqui a negação, tá? Só para a gente ter como referência ali. Bacana? Vou salvar, deixar eu testar esse código. Colocar aqui o número 3. Então, primeiro é true e depois é falso, tá? Então, moleza, sem grandes problemas aqui. No próximo vídeo, a gente vai falar de controles de decisão. Vai ser bem bacana, mas não quero dar spoiler. No próximo vídeo a gente continua. Um abraço e até lá.